último conteúdo dessa disciplina trata sobre a questão da balança de pagamentos. Essa balança de pagamentos, ela tem tudo a ver com o comércio exterior, né? Então, é exatamente a diferença do saldo do que entra das exportações com as exportações. Aí, existem duas contas. Isso são contas, são diversos tipos de contas, na realidade. Não é que são contas, mas são tipos de contas que registram essas movimentações dentro do governo, né? São as contas correntes e as contas de capital. As contas correntes, elas registram a entrada e saídas devidas, né, do comércio de bens e serviços, bem como pagamentos e transferência. E as contas de capital, elas registram as transações de fundos, empréstimos e transferências. Então, assim, contas correntes registram o fluxo de entrada e saída de volume de dinheiro, e as contas de capital, elas recebem as transações de fundos, empréstimos e financiamentos. E a soma das duas contas fornece a balança global de pagamentos. Aí vamos ver. Pronto. Vamos entender. Conta corrente dá a ideia de quê? Corrente. Corrente dá a ideia de fluxo, de circulação, movimentação, isso mesmo. Então, essa conta corrente, ela resiste exatamente à entrada e saída de dinheiro proveniente ao comércio de bens e serviços, certo? A entrada e saída de dinheiro, né, referente ao comércio de bens e serviços dentro do país, bem como os pagamentos, né, dessas saídas, né, dessas transferências. Já as contas de capital, elas são específicas para o depósito de fundos, recursos, empréstimos, transferências. Aqui, não é empréstimo que eu, por exemplo, eu vou no banco e peço empréstimo, não. Aqui eu estou falando de empréstimo a órgãos econômicos internacionais, então FMI, o BID. Então aqui são contas que o governo tem, tá certo? São contas do governo que o governo tem. Então, assim, esses empréstimos, transferências, fundos, são contas específicas para guardar esse dinheiro. Já as contas correntes do governo, elas registram essas entradas e saídas, né, desse comércio, né, de bens e serviços. Aí vamos à importância. Alguém gostaria de ler? Importância? O registro das transações de um país com o resto do mundo é denominado balanço de pagamento. A explicação do balanço de pagamentos e o diagnóstico do seu significado é o termo principal da economia internacional. Ele emerge de uma diversidade de contextos específicos, discutindo os movimentos internacionais de capital, relacionando as transações internacionais à contabilidade da renda nacional e discutindo virtualmente todos os aspectos da política monetária internacional. Então, assim, o que é isso? O que é a importância? Esse registro, né, dessas transações do país com os demais é de extrema importância, porque é através dele que a gente vai conseguir ver como é que se o país se traduz tanto a política monetária, como também se o país está importando mais do que deveria, exportando adequadamente, né? Como é que está indo esse fluxo, né, de saída e entrada de capitais. Aí vamos ver como é que funciona essa estrutura, né, do balanço de pagamentos. Então, como é que ela se inclui? Nós temos a balança comercial, que vai exatamente registrar todas as exportações e importações, né, livres de fretes e seguros. Aqui, na balança comercial, é exatamente, né, como se fosse uma balança, né, de dois pesos, onde eu vou colocar tudo que o país exporta para fora e tudo que ele importa, tá certo? Logicamente que esse volume de importações e exportações são regrados pelo governo. Eu falei para vocês em aulas passadas que o governo ele pode colocar mecanismos para frear ou para acelerar tanto as importações como as exportações do país. Que instrumentos, alguém vai lembrar? Algum instrumento que o governo pode fazer para, por exemplo, impedir com que eu tenha muitas importações? Qual é um dos freios que ele pode utilizar para frear isso? Dólar? Não.
Me diga aí uma ferramenta ou um freio que o governo poderia fazer, por exemplo, para reduzir as importações. Não. Oi, Gui. Aumentar os impostos. Quais são os impostos? Aqui nós temos o imposto de exportação e o imposto de importação. Hoje, a alíquota do imposto de importação é 60%. E aí tem 60% sobre a base de cálculo. Lembrando que a base de cálculo aqui é $100. Então, se você compra qualquer produto de fora, por exemplo, eu vou comprar, por exemplo, um celular da China. E aí, como se for acima de $100, eu pago 60% do valor daquele celular em real, em imposto. Tá certo? Então, assim, o governo ele já coloca essa carga bem alta para ver se freia um pouco, né, essas importações e as pessoas possam comprar do mercado local. Então, assim, uma das ferramentas para frear essa questão da importação é essa questão do imposto. E a exportação, por exemplo, os impostos de exportação geralmente são menores. Então, se um produtor quer exportar a minha produção de soja, de milho, quero exportar para fora, eu também vou pagar uma alíquota de imposto de exportação. Isso aqui ela é bem menor. Como também a gente pode ter, ano passado a gente teve uma redução não, a gente teve uma isenção de taxa de importação para produtos da área de saúde. Então, respiradores, seringas, né? A gente pode também ter essas políticas, né, para alguns produtos justamente para favorecer a importação. Está em certas situações, né? Isso. E tem também a balança de serviços, né, que é a renda de capitais e serviços, né, de fatores, né, onde a gente vai ter o lucro, os dividendos, lucros reinvestidos, transportes, viagens internacionais, frete. Aqui são serviços, né, que o governo tem, né, ao longo, né, dos fluxos, seja de transportes, viagens internacionais, frete, seguros. Aí tem também as transferências, né? E aí o balanço de transações correntes, ou saldo em conta corrente, né? Aqui seria o saldo dessas três coisas, a balança comercial, a balança de serviço e as transferências, né? Um saldo positivo nessa macroconta demonstra uma transferência de bens e serviços para todo o resto do mundo maior do que a recepção, ocasionando uma poupança externa negativa, possibilitando quitar compromissos assumidos, incrementar reservas internacionais e até aumentar o portfólio de ativos estrangeiros. Por outro lado, quando o saldo dessa conta é negativo, isso revela que o país se endividou mais, mas absorveu mais bens e serviços em termos reais no exterior. Em suma, o saldo das transações correntes possui um significado macroeconômico bem preciso, indicando quanto o país exporta e importa de poupança para o financiamento, né, de sua formação de capital. Aí a gente tem os movimentos de capitais autônomos, né, que são investimentos diretos líquidos do país, empréstimos de financiamento, amortizações. Aqui é mais a questão de capitais autônomos que entram no país e que não estão diretamente ligados ao governo. Então, uma empresa de fora, uma multinacional, entra no país e investe aqui. Então, de certa forma, o dinheiro que essa multinacional vem, ela pode, vamos dizer, a Xiaomi. Vamos dizer que a Xiaomi vem aqui para o Brasil e queira colocar fábricas aqui. Então, de certa forma, ela vem e coloca dinheiro aqui. Então, de certa forma, esse dinheiro também vai girar na economia local. Outra empresa quer, né, vem de fora e faz um empréstimo em bancos estrangeiros. Esses empréstimos e financiamentos de bancos estrangeiros vêm para aqui para o país, então movimenta também esse dinheiro à economia local. Então, é esse capital autônomo, né, que vem de fora, né, dessas outras pessoas. E aí nós temos os erros e omissões. Outra pessoa, só para a gente concluir. Essa conta surge em função de intervenção do orçamento de contas no PIB. Se as estatísticas fossem rigorosamente apuradas dentro do sistema de quantia sobrada, cada crédito corresponde a um débito. A soma do saldo em conta corrente com um movimento de capitais compensatórios deveria ser igual ao chamado saldo total do balanço de pagamento.
igual valor absoluto, se não contrário ao movimento de capitais compensatórios. Como as estatísticas são computadas com imperfeições, a soma usualmente apresenta ligeiras divergências em relação aos valores capitais compensatórios continuam trocados. Como os movimentos de capitais compensatórios são apurados com bastante rigor, presume-se que os erros e omissões tenham ocorrido na apuração da conta de capital, basicamente a partir de fluxos de capitais não registrados. O que é isso? Como a gente sabe que é muito difícil para o governo calcular e ter o controle exato das transações financeiras que ocorrem entre o país e outros países com o exterior, e como também existem também empresas que emitem, né, empresas que transacionam, têm reservas de valores em paraísos fiscais, empresas, então existem imperfeições nessa conta de balanço. Então, é meio que feita uma estatística para meio que computar essas imperfeições, né, na hora, né, que vai fazer esse saldo. Então, aqui a gente tem o saldo total, né, de balanço de pagamento e o movimento de capitais compensatórios, né? Seria as contas de caixa, né, haveres e obrigações de curto prazo no exterior, estoque de divisas estrangeiras, propriamente dito, títulos externos de curto e poder de autoridades monetárias, reservas em ouros, né, direitos especiais de saque e posição de reservas junto ao FMI. Essas reservas em ouro são ouro mesmo? São ouro mesmo. Que fica no Banco Central, tá certo? Quem guarda essas reservas de ouro é o Banco Central. Todos os bancos centrais, isso, bastante. Todos os bancos centrais, eles guardam reservas em ouro. Assim como também reservas, né, de valores, né, em outras moedas. Para controlar o valor da moeda, controlar o valor do real. Tem que ter. Todo governo guarda valores como lastro. É como uma espécie de lastro. Para conter o valor que tem real, a mesma quantidade em dólar. Antes a gente tinha isso em ouro. Antes era o ouro. Depois de Bretton Woods, acho que em 1994, que mudou-se o padrão ouro para dólar. Então tem que ter ouro e dólar. Ouro e dólar. Os dois. Tinha isso das atividades que eu passou. Falando em atividade, o senhor passou só até a economia 10, né? Não passou 11 não. Não, acho que vai até 10. Eu não coloquei a última, que foi a questão do não coloquei ainda, mas que é a questão lá para vocês pesquisarem sobre o câmbio flutuante. Câmbio flutuante e o fixo, onde eu vou colocar lá, viu? Empréstimos em relação... a última atividade é aquela. Empréstimos em regulação do FMI, né? Quando o país tem problemas de liquidez internacional, não constitui direito de países membros do FMI, portanto, sua obtenção não se dá sob condicionantes. Assim, o país tem que submeter a uma série de exigências. As numerosas cartas de intenção que o Brasil não assinou ao FMI em vários momentos de sua história recente constitui o exemplo mais conhecido da situação de condicionalidade desse empréstimo. Entram também os empréstimos, né? O Brasil, durante muito tempo, foi devedor do FMI. Aí, teve um tempo que foi pago essa dívida, no governo Lula, foi pago, só que depois a Dilma entrou de novo, né? Depois do governo Dilma teve, e aí a nossa dívida também está aumentando. O FMI né? é fora, né? A dívida É fora, externa. é uma dívida externa. Isso, Fundo Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional. E aí tem atrasos comerciais, né? Quando o país não paga suas obrigações na data de vencimento, o lançamento nessa conta nada mais é do que a decretação da moratória do país. Vocês sabem o que é moratória? Eu vou botar o nome do EPC. É o SPC do mundo. É. A moratória é a quebra do país. É a quebra. Literalmente quando o país quebra. O país não tem condições mais de pagar, ele declara moratória. Seria também a falência. É o que vai acontecer. Falência. O Brasil Porque decretou? o da Ave Maria nunca, né? Graças a Deus nunca. Mas recentemente o país que quase que declarava moratória foi a Grécia. Ah, Se vocês se lembram.
A Grécia quase declarou moratória. É que para muita gente faz Isso quer dizer lá, o né? quê? Quando o país vai falar isso? É quando ele tá... Acontece o seguinte, o país, ele entra numa dívida tão grande, tanto externa como interna, que ele não tem condições de pagar essa dívida. Então, mesmo que ele imprima dinheiro, aumente a inflação, mesmo que ele aumente as exportações, ele não consegue pagar. Se ele não consegue pagar os juros e a dívida, ele vai ter que fazer de certa forma, acordos internacionais, né, para negociar essa dívida. Foi o que a Grécia fez. A Grécia congelou o aumento de salários de servidores por 20 anos, congelou aposentadorias, congelou pagamento de dívidas com um monte de gente. Aí, né, tá, quase entrou em moratória, né? Aí quando entra em moratória, aí vai ter que ver o que vai fazer para pagar essa dívida. Vai vender prédio público, vender o que tiver para poder pagar a dívida. Meu Deus. Ou seja, lascou tudo. Isso, é a quebra do país, é a falência do país. Moratória é isso. Então, pela lógica, né, da contabilidade, você tem aí, né, o saldo total da balança de pagamentos, né, mais o MCC, que seria o movimento de capitais compensatórios, né? E esse saldo, né, tem que ser zero, né? Os débitos e os créditos, né? Se houver superávit, né, no sistema total de balanço de pagamentos, as reservas têm acréscimo no período analisado. Se houver déficit, uma possibilidade é o país perder reservas. Se não dispuser de reservas suficientes para cobrir o déficit e não quiser dispor delas, pode receber um empréstimo de regularização do FMI, desde que se submeta a um programa de ajustes de acordo com as regras impostas pelo FMI. Se isso não é possível, as obrigações vencidas e não pagas são lançadas como atrasadas. Quando vence um empréstimo e o país não paga, debita-se da conta de amortizações como se fosse pago e credita-se da conta atrasadas. Quando o pagamento for feito, debita-se na conta atrasadas e credita-se. Isso aqui é mais negócio contábil, né? Aí a balança comercial é compilada, né, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com lastro nos registros no Siscomex, né? Os dados referem os serviços e rendas, né, transferências correntes, conta capital e financeira são compilados com lastro nas operações de câmbio registradas compulsoriamente no sistema de informações do Banco Central. Aqui ele dá um exemplo, né, de lançamentos, mas aqui tem mais a ver com contabilidade. Parece, o Brasil exporta. Alguém lê aí esses exemplos? O Brasil exporta mercadorias para a colônia com pagamento à vista. Crédito positivo na conta. Ele exemplos aí de lançamento. Débito negativo na conta hackers. E obrigações. Haveres. E obrigações a curto prazo no exterior. Haveres, não sei como que ele vê isso, não. Não deu para ver. É que ele ficou longe. Tá bom, gente, deixa de julgar. Não, galera. Não julguem o menino. Vai, continua. Já como financiados a longo prazo. Crédito positivo na conta de empréstimos e financiamentos MCA. Débito negativo na conta de importações. O Brasil doa donativos em alimentos ao Sudão. Crédito positivo na conta de exportações. Débito negativo na conta de transferências unilaterais. O Brasil recebe donativos em equipamentos dos Estados Unidos. Débito negativo na conta de importações. Débito positivo na conta de transferências unilaterais. O Brasil recebe investimento direto externo sobre as novas máquinas em equipamentos dos Estados Unidos. Débito negativo na conta de exportações. Crédito positivo na conta de investimento de direitos líquidos, MCA. O Brasil efetua uma amortização de dívida externa. Débito negativo na conta de amortizações. Crédito positivo na conta de carro. Vocês sabem o que... E obrigações a curto prazo no exterior. Vocês sabem o que isso quer dizer? Amortização. Não é aquela Amortização. equilibrar através dos Não. processos? Não. Não? O que significa amortização de uma dívida? Calcular Amortização de uma dívida. calcular a dívida.
Assim, quando minha mãe fala amortizar a queda, é como se tivesse feito dívida, alguma coisa. Aí é amortecer. É como o quê, Caroline? Não, ele Amortizar, amortecer. O que é amortizar uma dívida? É como se a dívida não existisse mais. É quase isso. Quase essa é palavra. quando você bota um você paga. Quem foi que disse pagamento? Exatamente, Maria Clara. É o pagamento da dívida. Quando você está amortizando a dívida, você está pagando a dívida. Amortização é sinônimo de pagamento. Vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso o próximo semestre na disciplina de matemática financeira, quando vocês estiverem vendo os sistemas de empréstimo, que são os sistemas de amortização. Tem 4 sistemas de amortização: o americano, o francês, o constante e o misto. Então, a amortização é pagamento. Quando a matemática é para nós, no próximo semestre nós estamos estudando agora. Hã? Porque tudo na matemática financeira agora. Pois é. No próximo semestre nós vamos estudar isso aqui. Pronto.